De acordo com o censo 2010, no Brasil existem aproximadamente 897 mil indígenas. Entre essas pessoas, cerca de 517 mil vivem em terras indígenas. Existem hoje 305 etnias em terras brasileiras e 274 línguas indígenas sendo faladas. A maioria dos indígenas brasileiros não falam a língua indígena, 57%. Já a maioria deles fala a língua portuguesa, 77%. Porém, entre os indígenas que vivem em terras indígenas, a maioria, 57,3%, fala alguma língua indígena. A maior parte dos indígenas são alfabetizados. As famílias linguísticas Tupi-Guarani, Ariquém, Aueti, Juruna, Mavé, Mondê, Munducuru, Puruborá, Ramá e Tupari fazem parte do tronco Tupi. As famílias linguísticas G, Maxacali, Krenak, Iatê, Carajá, Ofaié, Guató, Riquibaquitsá e Bororo fazem parte do tronco macro G. Quantas línguas, quantos falares, quantos costumes, quanto respeito às florestas, quanta dedicação à preservação de seus costumes e quanta reverência aos seus ancestrais. É o que veremos neste sarau de histórias, hoje, um dia dedicado à luta pelos direitos dos povos originais do Brasil. Vamos lá? Para lembrar que hoje não é dia do índio, mas sim o dia dos povos originários do Brasil, vou lhes narrar Índio Eu Não Sou, um texto de Márcia Cambeta, narrado por essa que vos fala, Edivânia Braz. Não me chamem de índio, porque esse nome nunca me pertenceu. Nem como apelido quero levar, não. Um erro que Colombo cometeu. Por um erro de rota, Colombo em meu solo desembarcou. E no desejo de as Índias chegar, com o nome de índio me apelidou. Esse nome me traz muita dor, muita dor. Uma bala em meu peito transpassou. Meu grito na mata ecoou, meu sangue na terra jorrou. Chegou tarde, eu já estava aqui, caravela portou bem ali. Eu vi homem branco subir, na minha uca me escondi. Ele veio sem permissão, com a cruz e a espada na mão. Nos seus olhos, uma missão, dizimar para a civilização. Índio eu não sou, sou cambeba, sou tembé, sou cocama, sou sataré, sou guarani, sou avareté, sou ticuna, sou suruí, sou tupinambá, sou pataxó, sou terena, sou tucano, sou carajá. Resisto com raça e fé. Ah, resisto com raça e fé. Olá, vamos ouvir histórias? E a nossa história começa assim. Um encontro com a beleza. O povo da beira do rio, o povo da cacimba cercada, o povo que pertence às pedras. 5 povos se uniam para fazer um ritual, caminhando pela beira do Ipanema, pela Serra das Antas, Serra dos Cavalos, Serras Negras e Serras Comunati. Quando o sino tocava chamando, tocado na pedra, lá pertinho do primeiro Oricuri.
Foram muitas caminhadas, muitas histórias contadas, mas toda história, para ser boa, tem que ter um problema. Então vamos lá. Primeiro foi uma santa, que teve até a mão mordida para ver se era gente de verdade. Todo dia jogavam ela no rio, pois não é que ela voltava? Depois veio a construção da igreja, das casas dos políticos, das casas dos coronéis e pronto. A cidade estava lá, bem no centro da aldeia. Os povos que eram 5, agora eram 1. O povo da beira do rio, os Funiô. Deixaram a aldeia velha e foram para uma aldeia nova. Mas eles ainda tinham as serras que lhes serviam como mãe. A serra que dava água, comida e abrigo. Essa serra que tem muitos coqueiros, onde Luizinha vinha para catar palha e levava o que achava como milho, abóbora e feijão. Essa mesma palha do coqueiro Oricuri, que veste, que adorna, que faz vassoura e esteira, ela servia para cobrir as casas nos 3 meses do Oricuri. Depois, desmanchavam as casas e levavam a palha para juntar com outras e fazer uma nova aldeia. De tudo dá para lembrar, até parece que dá para ver uma jiboia vir no sonho para contar a loca que ela está escondida, para no outro dia o guerreiro ir lá cantar e ela sair mansa e calma. Ela já sabe que vai muita gente para ela alimentar. Às vezes a caça era tão boa que dava até para guardar. Lembra como é que faz? Você pega uma coroa de frade, tira o miolo, espreme, deixa a água e coloca a carne. Enterra e aí marca uma árvore. Continua a caçada, na volta é só encontrar. Se a pessoa tiver com muita fome, basta fazer um fogo em cima, depois tirar a brasa. Parece uma imagem mágica. A coroa de frade murcha e a carne lá dentro cozida. Aí você pode comer com o que quiser, dá até para comer com fubá de milho, aquele milho que foi quebrado lá nos pilões do Ipanema. Um território tão imenso em terra, cultura, segredos e beleza, que fica entre 4 pontos, todos marcados na pedra. E isso é literalmente. É só ir lá ver as pinturas rupestres. Esse terreno, esse território, não foi doado, foi conquistado com sangue. Muito sangue pago lá na Guerra do Paraguai. Entre a Serra dos Cavalos e a Serra da Espingarda, entre o Garcia e a Serra do Comunati, muita coisa aconteceu, como, por exemplo, os fazendeiros, que prendiam os índios e proibiam eles de ir para o ritual. Vem daí o costume das terças-feiras, as noites furtadas. Quando os capangas armados dormiam, os índios fugiam e iam cumprir suas obrigações. Depois, voltavam de madrugada, antes que todos acordassem. De todos esses anos, ficaram muitas coisas. Ficou, por exemplo, o nome trocado pelo padre Alfredo, que numa tentativa de proteger e de resguardar quem era Folclaça, Fola, Carnijó, Brobadá e Tapuia, virou Araújo, Cajueiro, Ferreira, Matos, Silva. Tudo isso formou esse povo que quando se olha de perto é como ter um encontro com a beleza. É tanta coisa rica e bela que quase a memória não alcança. O toré sagrado, com o búzio e as vozes das mulheres, a força contagiante da cafurna, a alegria no samba de coco, a fumaça da xanduca e o iatê. Esse idioma que une, identifica, apropria e fortalece. Tem ainda o respeito e o cuidado com os idosos, a diversidade das pinturas corporais, o colorido do artesanato, a riqueza das danças e o grande espírito do Oricuri, que está sempre a lembrar. Separados, os povos são vulneráveis. Fiquem juntos, fiquem fortes. E o mais belo de tudo isso é a certeza de que nada disso vai se acabar. A força, a leveza e o poder dessa cultura viva e pulsante. Basta para uma criança Funiô
a gente olhar. Minha avó, quando nasceu, ela tinha o seu corpo coberto por pena azul. Depois viu que já nem sequer estava mais nu. A minha mãe desaprendeu a linguagem de meus ancestrais. Minha avó morreu de desgosto e minha mãe morreu de fé. Mas quando eu pari o meu filho lá nas margens do rio Jauru, eu sabia o que podia me acontecer. Pois eu sempre tive braço para poder plantar, mas eu nunca tive terra para poder colher. E eu vi o meu menino morrer 3 vezes. Primeiro de fome, segundo de peste, e depois de saudade. Pois meu homem que desceu esse rio falando que voltava, eu nunca mais senti seu cheiro. Ele fugiu como meu pai também fugiu. E ainda querem nos tirar as nossas terras. E ainda querem nos tirar as nossas crenças, nossos costumes. Ah, no poio no pidera cueja caraguejá. No poio no pidera cueja caraguejá. No poio no pidera cueja caraguejá. Traga-me de volta ao meu povo, o meu filho que a fome matou e meu homem que este rio levou. Terra perdida, cadê sua gente? Cadê Tupi, cadê Guarani? Onde anda agora Cajuel, Bororo? Cadê
tribos que viviam aqui. Terra perdida, cadê sua gente? Cadê Guatofa e Eguaxi? Wande, Vaca e Apote, Macoco. Cadê as tribos que viviam aqui? Terra perdida, cadê sua gente? Cadê Tupi, cadê Guarani? Onde anda agora Cajuel, Bororo? Cadê as tribos que viviam aqui? Terra perdida, cadê sua gente? Cadê Guatofa e Eguaxi? Wande, Vaca e Apote, Macoco. Cadê as tribos que viviam aqui? Olá, vamos ouvir histórias? E a nossa história começa assim. Era uma vez uma jovem índia, bela e vaidosa, que recebeu um chamado da natureza, um chamado para servir aos encantados. Mas ela, pensando nas possibilidades que a vida tinha, no mundo grande e vasto, não aceitou, negou, lutou e foi embora. Longe dos terreiros, ela adoecia, vivia doente e sofria. Não tinha nada que a curasse. E quando as pessoas lhe advertiam, ela se irritava, achava que era mentira, enganação. Até que um dia, com a saúde bem fragilizada, pensando que era só um tempinho e que depois voltava, a família da jovem a trouxe de volta. Ela ainda não tinha nem 20 anos, mas já carregava um enorme fardo. A jovem foi levada em comitiva até um detentor do saber. "O que minha filha tem?" perguntou ele. "Eu é que pergunto o que é que eu tenho, o que é que eu sou?" disse a jovem. Aí ele sentou e todos fizeram silêncio. Agora eram só ele e ela, um de frente ao outro. De repente, a jovem começa a suar. Uma força começa a tomar conta de todo o seu corpo. Uma força que vem do chão, sobe pelas pernas e a toma completamente. A jovem está lavada de suor. Todos estão em silêncio. O homem, o senhor, o detentor do saber, pega o maracá e coloca na sua mão. A jovem não se domina. Sua mão, sua boca, seu corpo todo sabe exatamente o que fazer, pois não é mais ela que o guia. São os encantados. A jovem se agiganta, treme o maracá, abre a boca e canta um toante. É quase inacreditável. Ela nasceu para isso. Seu rosto se ilumina, seus olhos brilham, sua voz enche de vida e de presença a casa toda. O Senhor dá uma gargalhada e diz: "Você ainda quer saber o que você tem?
Você ainda tem dúvidas sobre quem você é? 18 anos se passaram. Hoje, a jovem índia é uma mulher linda, tão bela que é capaz de aprisionar os nossos olhos, principalmente se a ouvirmos cantar. Já não tem mais problemas de saúde? Hoje, ela vive uma vida de renúncias, de trabalho e de obrigações. Mas ali, dentro dos terreiros Pancararu, ela diz: hoje eu sou feliz, porque hoje eu posso cumprir a minha missão. Cássia Pancararu. Ela só tinha 18 anos. Estava na sala da casa da mulher que ia dar à luz com mais 5 mulheres. Elas eram mais velhas, mais vividas, mais experientes e algumas até já tinham filhos, algumas 2, outras 5. Mas a parteira chamou seu nome. Parecia mentira ou mal-entendido. Como pode, pensava ela, a parteira chamar justamente a mim? Sua mãe me encorajou dizendo: vá, se ela chamou você, vá ajudar. Ela foi. Entrou no quarto levando 2 lençóis limpos. Ficou de costa para não olhar. Estava com vergonha. Afinal, ela nunca tinha visto uma mulher parir. A parteira, Dona Chiquinha, pediu que ficasse de frente para a mulher, para que ela pudesse se apoiar em suas pernas. Uma das pernas do bebê já havia saído, mas a outra ainda não. De repente, as suas mãos começaram a passear na barriga da mulher com o bebê. Pois é, as suas mãos já sabiam o que fazer. Eis que, com a ajuda das suas sábias mãos, o outro pé do bebê saiu. E Dona Chiquinha, já com o bebê nos braços, olha para ela e diz: sabe, você leva jeito para coisa. Foi um choque, foi um susto, foi um silêncio, um suspender de respiração. A partir daí, vieram os chamados. Não havia hora, tempo bom ou tempo ruim, ao som dos toantes certos. E com o auxílio das ervas, ensinados por Mãe Chiquinha e pelos encantados, de lá para cá, foram mais de 1000 partos. Mais de 1000 partos, sem perder uma vida, nem da mãe, nem do bebê. Mãe Dora Pancararu. Eles nasceram os 3 na mesma hora. Todos filhos de Maria. Maria Celeste, Maria Dida e Maria de Lourdes. 3 benzedeiras. Eram 3 crianças iguais, com os pés paralisados, tortos, voltados para dentro. E os três foram chamados, porém 2 para o mundo e 1 para a tradição. Bia, aquela que zelava do terreiro de Maria Calu, que havia criado Maria Dida, que de fato era sua avó, era agora também sua mãe, e haveria de cuidar do pé paralisado com o sarro do campeão. Fazia assim: fumava, depois tirava o sarro, passava no pé, alisava com sebo de carneiro e o pé amolecia. Depois o pai mexia para lá, mexia para cá, virava para um lado, virava para o outro e dizia: agora anda, meu filho, vá lá caminhar. Deve ter curado antes dos 6 anos, pois não há lembranças do tornozelo tocando o chão. Apenas uma memória de um pé torto, em formato de foice, que ficava estranho na chinela, mas que hoje já não é mais. Quando era criança, antes mesmo de completar 12 anos, já sabia, não se sabe como, mas já sabia forrar uma mesa, fazer as rezas e cantar os toantes. Muitas vezes, perdeu os sentidos e caiu desmaiado, com febre e tremendo. Um dia perguntou: Bia, me disseram que eu tenho dom. Eu tenho? Tem, você vai trabalhar com os homens. Ele, Francisco, o filho de Maria, queria não. Queria o mundo, queria viajar, viver igual aos irmãos. Mas Bia deixava não. Quando ele se arriscava, acordava depois, com Bia em cima dele, fumando campeô, encruzando e dando banho de erva por 3 dias. Ele era muito jovem, se sentia despreparado para uma obrigação tão grande, um terreiro de tradição.
zelados encantados dos folguedos e dos praiás. E entre uma risada e um campeô, Bia lhe garantia: precisa ter cabeça e paciência. Quem tiver de ser, será. Assim, Francisco, o filho de Maria, neto e filho de Bia, aprendeu a benzer, rezar e curar. Francisco noivou, casou, teve filho e viajou. Lá em São Paulo, sentia falta do terreiro e das obrigações. Todos se acordavam com um canto belo e empolgante. Parecia até que tinha um monte de gente cantando. Mas aí, mais uma vez, veio a obrigação. Bia precisava do seu filho, do filho de Maria, a sua avó, que era também sua mãe, aquela que lhe ensinou os segredos dos galhos, dos guias e dos encantados. Teve um derrame e ficou com o lado direito todo paralisado. Francisco então volta para o terreiro do poente, vem cuidar dela. Papa de milho com muito leite. Era assim que Bia gostava. Um dia Bia não quis comer. Eu já lhe disse que hoje eu não como. Francisco preparou um chá, colocou do lado da cama, ouviu o chamado dos praiais e saiu para servir o pirão. Horas depois, Francisco sentiu um aperto no rim esquerdo e uma dor no coração. Colocou as pernas de Bia no seu colo, colocou o chá na sua boca, sentiu seu corpo ainda quente e tocou sua mão direita. Ali lhe veio uma dor tão grande que ainda hoje Francisco sente. Veio o choro e a certeza da perda. Foi como ela mesma havia dito: vela, precisa não. A minha luz eu recebi quando me batizei. Quando eu me for, ninguém vai ver. E foi assim mesmo, porque todos estavam dormindo. Foram 3 meses sem obrigação. Francisco, o filho de Maria, o neto e filho de Bia, um pajé de tradição, passou 26 anos cuidando e zelando do terreiro de Maria Calu. Foi como estar dentro de uma desconstrução fazendo uma construção. O terreiro do poente só tinha sido zelado por mulheres, 6 mulheres, e ele agora era a 7ª geração. Na sua casa, Francisco ainda vive entre 3 Marias: Maria Celeste, Maria Dida e Maria de Lourdes, suas filhas. Quanto a Bia, às vezes ele pode sentir ela ali, bem juntinho de si. Ele lembra das coisas que viveu, entra no seu salão, olha para os praiais, se aproxima do altar e lembra: o seu dom é maior do que o corpo. E assim, ele cumpre com sua obrigação. Francisco Pancararu. Olá, licença de chegar, já chegando. Bora pra história e viva as histórias de todos os povos. Na minha terra gira o sol, também gira a lua. Oh, que tempo é esse, meu Deus? Na minha terra gira o sol e também gira a lua. Oh, que tempo é esse, meu Deus? No início havia escuridão, aí nasceu Guaraci, o sol, e um dia ele fechou os olhos para descansar, e quando ele fez isso, tudo ficou escuro. Então ele resolveu criar Jaci, a lua, e ele criou uma lua tão bonita que apaixonou-se por ela. Mas toda vez que ele chegava, ela saía. Ele resolveu criar Rudá, o amor. E Rudá, o amor, não conhece dia, noite, distâncias. E ele podia dizer a Jaci o quanto Guaraci a amava. E também para fazer companhia. A lua
O sol criou todas as estrelas. E foi assim que nasceu o céu e tudo que existe lá. Rausch, rausch, rausch. Onde fica Vila Pequena? Em algum lugar no meio das serras, com uma estrada de terra comprida, um rio que corre para baixo. Lá tem peixe, caju, manga, ingá, piqui, sombra fresca, córrego doce. Tem um povo que gosta de festa, que acorda com os aranquãs fazendo bagunça nos seus quintais. E à tarde, quando o sol quer se pôr, o rio fica vermelho da cor do céu. É a visão mais linda que eu já vi. Araras cruzam o céu em busca de abrigo no fim do dia. Pescador volta para casa com seu peixe, enquanto o poeta se inspira com a brisa. Fica longe do barulho, mas bem pertinho do paraíso. Talvez logo depois do fim do mundo, ou no começo de outro mundo. Tem boteco, pracinha, cachaça boa, baile aos sábados e missa ao domingo. Tem axé e tem amém. Tem festa para santo com fartura na vizinhança. E tem um lugar para você e para quem quiser chegar. Todo toco rodado que desce o rio e para na curva, se aconchega no barranco, se aduba, se germina e brota. Quando comecei esse livro, foi como se viajasse a minha infância, no assentamento Piquiri, localizado lá à beira da BR-163, entre os municípios de Sonora e Pedro Gomes. Via-me ali sentada na terra fria de chão batido, olhando meu avô com o seu paieiro na mão, contando aos netos as aventuras de um velho bugre pantaneiro. Meu avô era um homem matuto, forte e destemido, com seus conceitos pré-estabelecidos, bem de acordo com a educação que tivera. E eu, uma menina curiosa, que se negava a ir para a cozinha, acender o fogão a lenha e coar o café. Eu preferia acompanhar meu avô na lida, apartar a boiada, roçar o pasto, pegar a lenha, esticar a cerca, andar de burro, escalar pedras, subir em árvores, virar saci. Mesmo que muitas vezes tenha ouvido meu avô dizer que era para eu voltar, pois ali não era o meu lugar, minha teimosia era tamanha e hoje tenho certeza de que ele, seja onde estiver, estará dizendo que aquele era mesmo o meu lugar. Pois eu quis estar lá. E se fosse o contrário, eu não seria eu mesma. Do chão batido da chácara do vovô, me transportei aos botequins à beira do rio. Casas cheirando a pinga e suor. Com homens baforando seus cigarros e escarrando suas vidas felizes ou não. Entre doses e tragos, histórias de um povo que trabalha duro para sorrir no final do dia. Mesmo com os olhos de alguns condenando a minha presença ali, eu os acompanhava, falando a mesma língua, bebendo a mesma bebida, fumando do mesmo cigarro, escarrando os mesmos problemas. Eu me sentia feliz. Era tantas histórias que Vila Pequena seria o mais brando dos livros que poderia sair dali. Mas naquele universo já não mais masculino, de dores e memórias de um rio de várias almas, eu pude entender que cada história era uma máscara para entrar neste mundo de fantasia de Vila Pequena. Eu vi sim, mulheres que como eu estavam ali
ocupando seus espaços, falando com altivez e mostrando com seus semblantes a linda expressão de quem não ligara para que os cochichos de uma pequena vila, mas essas histórias são causos de outro livro. Ao sair dos bares beira-rio, desci o Taquari de canoa, guiada pelo sol em sua vermelhidão que se esconde atrás da serra. E nas margens encontrei mulheres, homens, crianças, senhoras e senhores, buscando o peixe de cada dia. Encontrei um saudosismo da época que a Piracema fazia aquelas águas de barro tremer o chão de Vila Pequena. Encontrei histórias bem-humoradas, histórias sombrias e fatos difíceis de acreditar, porém reais. Um povo que ama o rio e o respeita intensamente. Também encontrei o cimento invadindo as águas. Casas que colocaram cercas no Taquari, ruas à beira do rio invadidas por quem nem sequer gosta de pescar. A pequena vila cresceu, quase não há cajueiros. Encontrei os córregos invadidos por pastos, assoreados em valetas e o lixo do homem boiando com sua própria ingratidão. Quando fui atracada em um porto e achar uma pedra qualquer para que pudesse chorar meu próprio rio, foi então que eu ouvi gargalhadas. Eram poetas, músicos, artistas da terra, exclamando a mais bela virtude da humanidade, a capacidade de viajar sem sair do lugar, rebojando em seus sonhos e ideais, imergindo na arte da natureza e absorvendo a energia do rio. Vi crianças plantando cedros na terra fofa do chão, jovens semeando seus cajus dourados e gente festeira bailando ao som da sanfona, da viola e do violão. Vila Pequena não é o paraíso e nem fica perto dele, mas quem mora lá sabe que não há lugar melhor para se viver. Essa vila já não é mais o mesmo vilarejo de muitas histórias, mas carrega a essência de sua própria história, pulsando no coração do seu povo. Mergulhe nessas páginas e deixe esse vilarejo te surpreender. Lembre-se, Vila Pequena é uma cidade de ficção. Qualquer semelhança com uma cidadezinha do interior é mera coincidência ou não. Quando eu era criança, vovó sempre me dizia: no início, tudo era dia, e que Tatu só dormia quando entrava na toca. E quem guardava o segredo da noite era Boiúna, a cobra grande, dentro de um caroço de tucumã, fechado com cera de abelha na parte mais funda do rio. Tuilá, a filha da cobra, casou-se com Aruanã, um indígena muito bonito, mas que tinha uma mania muito feia. Todo dia reclamava do dia.
Tuilá, não suportando mais a agonia do marido, resolveu revelar a ele o segredo da noite, dizendo: Aruanã, Aruanã, meu marido, eu ganhei um presente de casamento de minha mãe. Um presente? Sim. É um caroço de Tucumã. Caroço de Tucumã? Sim, marido. Onde ela guarda o segredo da noite. O curioso Aruanã, mesmo sem saber o que era a noite, quis imediatamente na casa da sogra, a cobra, buscar o tal caroço. Tuilá entregou a ele um maracá e disse: Aruanã, assim que chegar na casa de minha mãe, balance esse maracá para que ela acorde. E Aruanã pegou o maracá, colocou na canoa e desceu rio abaixo, remando, remando, remando. Foi quando ele começou a sentir um chuá-chuá. De água mais forte. Estava ele, bem em frente da casa da boiuna. E ele pega o maracá e surge ela das profundezas da água, a cobra grande, com um caroço de Tucumã entre os dentes, e entrega a Aruanã dizendo: Aruanã, só abre este caroço quando estiver na presença de sua esposa, Tuilá. Do contrário, tudo se perderá. E Aruanã pegou o caroço de Tucumã, colocou na canoa e voltou para casa, remando, remando, remando. De repente, Aruanã começou a sentir algo incomodar seu peito. O que incomodava o peito de Aruanã era a curiosidade, a ponto dele encostar sua canoa ali na beira do rio, acendendo uma fogueira, encostando o caroço de Tucumã e derretendo a cera de abelha, despertando a escuridão. Bum! De repente, Aruanã ficou com tanto medo e, ao mesmo tempo, arrependido por ter traído a confiança de sua esposa Tuilá. E assim mesmo, na escuridão, ele volta correndo para pedir perdão a Tuilá. Será que ela desculpa ele? Mas é claro, né? Sabe como é que é a mulher quando está apaixonada? Ela estava tão encantada por Aruanã que ela perdoou o marido. Mas o mundo não poderia ficar assim não, nessa escuridão. E como prova do seu amor por Aruanã, ela arranca um fio de cabelo e risca o céu bem no meio,
dividindo em duas partes. De um lado, o dia, do outro lado, a noite. No dia que já existia, deixou o sol soberano reinando. E na noite, colocou várias estrelas no céu e uma lua brilhante para iluminar os olhos de Aruanã. Em seguida, ela foi até o igarapé e esculpiu um pássaro de lama. O pássaro Cajubi, para anunciar eternamente o início do dia e da noite da história que eu contei aqui. Olá, vamos ouvir histórias? E a nossa história começa assim. A minha bisavó, que morreu com 106 anos, contava que eles chegaram assim, caminhando pela mata, fugindo dos opressores. Eles encontraram uma sombra debaixo de um pé de caju. Na verdade, era um pé de cajuí, um caju pequenininho de uma castanha bem miúda. E ali, deitados no chão e desejando muito matar a sede, avistaram uma toceira de avenca. O mais novo foi lá, arrancou a toceira de avenca do chão e viu surgir água, água doce, pura e cristalina. Ele fez uma concha com a mão e levou a água até a boca. E ficou então decidido, será aqui que vamos ficar. Tem muita caça, muita água e é grande. Muito tempo se passou. Um povo inteiro se formou e se espalhou pelo território. Um território de areia macia, onde os pássaros cantam e comem embaixo do sombrio. Este é o território e o povo Capinauá. Mas o tempo passou e um dia eles chegaram. Eles chegaram com as cercas de arame. As cercas que apertam, que tolhem, machucam, cerceiam. Cercas presas com estacas de madeira que furam a terra e se fincam no chão. Junto com as cercas, vieram também a fome, a escassez da caça, a violência, as pisas, a escravidão, a perda do território, os tiros e as mortes. Casas foram derrubadas, sambas foram encerrados, torés interrompidos e a língua de todos foi suprimida. Em meio a tudo isso, durante um ritual lá no alto da Serra Grande, um chamado dos encantados de luz foi ouvido. O urubu da Serra Negra, de tão velho caiu a pena. Vou fazer meu juramento e beber água da Jurema. E foi assim, como trazidos pelo vento, Quizé, Índio e Doca chegaram aqui, no território Capinauá, vindos lá de Cambiuá. Reuniram todo o povo, lhes lembraram da força do maracá, fizeram um grande toré na oca da mina grande e o povo decidiu lutar. Não se tinha arma de fogo para enfrentar o coronel ou os poceiros em uma guerra dessa. Mas é como diz Mariquinha, a gente tem as unhas, nós luta como gato com as unhas. E foi assim então. Se dançava toré para a reunião acordar, preparava o beiju para marcar o ritual. De tarde, eles levantavam as cercas. De madrugada, nós derrubava. Cortava o arame e queimava as estacas. Foram 6 derrubadas de cerca no total. Enquanto uns enfrentavam a linha de tiro, enfrentando fome, sede, medo, se valendo apenas do coqueiro de Aricuri. Outros ficavam lá na mina, na oca, fazendo o ritual com os encantados de luz.
de onde se podia ouvir os tiros, e se pensava: dali muitos vão tombar, poucos vão conseguir chegar com as próprias pernas. Mas no final, qual não foi a surpresa, quando os olhos viram todos voltarem caminhando e trazendo a vitória nas mãos. Depois disso, voltaram os sambas de coco, os cocos de toré, chegou a demarcação das terras. Apesar de saber que essa luta nunca vai acabar, é igual a matemática, é infinita. Hoje, no terreiro da Mina Grande, dentro da oca sagrada, o povo se reúne, dança e agradece. Agradece num lugar fantástico e único, onde às 10 horas da manhã a gente pode ver as estrelas. Onde, quando a poeira sobe pelas frestas do telhado, as estrelas vêm encontrar com o chão. Ali, nós podemos ver seu Dé sambando coco. Podemos ouvir Zé Caetano deixando a música sair por um sorriso. E podemos encontrar Zé Bernardinho, que está encantado, mas se faz presente na fala e na força que sai da barriga de Quitéria de Pedrina. Se escuta pela boca de muitos os versos de Dona Lilia, filha de Maria, a rainha do toré, uma anciã que tem o dom dos toantes e dos sambas. Se encontram também os jovens, carregando belos desenhos nos braços, com seus chapéus furadinhos. E assim a gente tem a certeza de que no território capinauá, os sambas de toré não vão acabar. Olá, com licença de chegar, já chegando. Dai-me pão e eu lhe darei sabedoria. Todo mundo tem um jeito de falar, todo mundo tem um jeito de cantar. Um macaco faz Todo mundo tem um jeito de falar, todo mundo tem um jeito de contar. No tempo da minha tataravó, houve uma era de muita fome entre a bicharada. E ouviu-se falar por lá que tinha uma árvore encantada que dava um fruto. Então perguntaram: e dá para comer? E a arara tagarela foi e disse: dá para comer sim, mas para comer tem que saber o nome dela, e o nome dela está com Tupã, no fim do mundo. Bom, então a bicharada se reuniram e decidiram que o Quati iria até Tupã, no fim do mundo. Então o Quati foi caminhando, até que chegou no fim do mundo. Encontrou Tupã e perguntou o nome do fruto. E Tupã não se fez de rogado, foi e disse: escute, é mussá, mussá, mussá. O Quati agradeceu, virou-se e ficou pensando: mussá, 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 para não esquecer. E foi caminhando, até que no meio desse caminho aparece uma velha que vai e diz: ô Quati, Quatizinho, venha cá, escute, o nome do fruto é mugá, mucungá, mulucungá, mugá, mucungá, mulucungá, mugá, mucungá, mulucungá. O Quati se atrapalhou, se confundiu, esqueceu o nome do fruto. Então os bichos foram e escolheram outro animal, a anta. Então a anta foi, caminhou, até que chegou no fim do mundo. Encontrou Tupã, perguntou o nome do fruto e Tupã não se fez de rogado, foi e disse: escute, o nome do fruto é mussá, mussá, mussá. A anta agradeceu, é claro, e ficou pensando no nome mussá, 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 para não esquecer, e voltou.
Caminhando, 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 até que no meio do caminho aparece quem? A velha faminta. Não queria distribuir, não queria partilhar aquele fruto, foi e chamou. Anta, Antinha, venha cá, escute, o nome do fruto é Mugá, mucungá, mulucungá, Mugá, mucungá, mulucungá, Mugá, mucungá, mulucungá. A anta se atrapalhou toda, se confundiu e esqueceu o nome do fruto. Então, os bichos escolheram outros, foi o macaco, foram tantos outros e ninguém conseguia. Acontece que tinha um bicho que queria muito ir, era o jabuti. Ai, os bichos pensam, mas o jabuti, né? E foram e deixaram. Então o jabuti foi caminhando, 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 caminhando nessa toada, mas chegou. Perguntou o nome do fruto para Tupã e Tupã não se fez de rogado, disse o nome. Escute, é mussá, mussá, mussá. E o jabuti pensou, mussá, 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 agradeceu e na volta ele tinha trazido, levou com ele uma flauta que ele mesmo tinha feito. E para ajudar ele lembrar, ele fez um som na flauta. Assim, ele não ia esquecer. E ele foi pensando, mussá, 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 e tocando. Acontece que no meio do caminho apareceu quem? A velha, que foi e disse assim, ô, compadre Jabuti, compadre Jabuti, venha cá, venha cá, escute, olhe, o nome do fruto é Mugá, mucungá, mulucungá, Mugá, mucungá, mulucungá, Mugá, mucungá, mulucungá, mulucungá. E o jabuti colocou a sua cabeça para dentro do casco e nem aí começou a tocar. E foi caminhando e tocando a sua flauta. A velha ficou enfurecida, enfureceu-se tanto que pegou a sua bengala e deu no jabuti. Jabuti conseguiu chegar até os outros bichos e jabuti é um bicho bom, foi, e disse o nome do fruto e todos comeram, foi uma festança. O jabuti foi até homenageado, e dizem que é por isso que até hoje o jabuti tem o casco todo quebradinho, colado, porque foi devido às pancadas que ele levou da velha. As histórias agindo no mais lindo azul do peito. Obrigada. Nesse 19 de abril, dia de luta pelos direitos dos povos originários do Brasil, fiquei muito feliz de poder fazer este sarau, com contação de histórias, com contadores que contam histórias indígenas e com indígenas que contam a sua própria história. Até a próxima! Tchau!